Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. Hoje é quarta-feira e a gente começa as nossas sabatinas no Poder em Movimento, para quem está no centro do poder, direto aqui da cidade de São Bernardo do Campo, na igreja, na Praça da Matriz, lugar histórico, emblemático aqui da cidade. Eu e a jornalista Fabi Teixeira. Fabi, uma honra novamente aqui dividir a bancada com você para trazer o conhecimento à população, os candidatos a deputados estaduais e federais, direto das suas cidades de origem. Isso mesmo, Gabi. É importante realmente que você, que é eleitor, conheça quem são os candidatos, principalmente conheça as propostas, porque é em proposta que você deve votar. Pessoas que vão te representar e representar a sua região. A gente já deu uma palhinha quem está com a gente também aqui, abrindo a sabatina de São Bernardo, certo, Gabi? Exatamente. Ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e agora é candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Tem rodado todo o estado de São Paulo. Aliás, semana passada encontrei ele na caminhada do Fernando Haddad. Tava por lá, né? Tava por lá. Moisés Celerdi, seja muito bem-vindo aqui na Guardiã da Notícia. A gente quer saber um pouquinho da sua história e o que você tem de diferencial para apresentar para o eleitor paulistano. Estou muito feliz aqui, Gabi e Fabi, de estar com vocês aqui, no Show da Guardiã. São Bernardo do Campo, né? Minha cidade, na cidade que eu moro, cidade que eu trabalho e no lugar histórico, como você disse. Aqui é a Igreja da Matriz, a Praça da Matriz, aonde, no final dos anos 70 e início dos anos 80, na luta pela redemocratização do país, a igreja acolhia os trabalhadores aqui. Né? Muito feliz de estar com você. A gente já começa te perguntando, uma das suas propostas que eu vi na sua rede social, que está bem ativa, é de ter a Casa dos Trabalhadores. Como é que você pretende implementar isso? Como é que você está passando essa mensagem para o eleitor? Bom, Gabi, o que nós temos conversado com os trabalhadores é que a Câmara dos Deputados tem lá 513 deputados e deputadas. Gostemos ou não, todos eles que estão ali foram eleitos através do voto direto e democrático. Então, partindo dessa conclusão, dessa situação, a gente chega à seguinte conclusão. A Câmara dos Deputados nada mais é do que um retrato fiel da sociedade organizada do nosso país. Gostemos ou não gostemos. Então, partindo desse pressuposto, a Câmara dos Deputados, a gente pode olhar, existem lá deputados e deputadas que cuidam dos interesses dos bancos. Os bancos são organizados, portanto, eles têm lá deputados e deputadas que cuidam dos interesses dos bancos, do sistema financeiro do nosso país, da Faria Lima, enfim. O agronegócio também é organizado. Portanto, tem lá os seus representantes lá no parlamento. As BETs são organizadas. Tem lá os seus representantes. A bala, tem a bancada da bala. A igreja. O boi, os pecuaristas, tem a bancada do boi. Existe um vácuo lá na Câmara dos Deputados, que é uma frente parlamentar que cuide da pauta dos trabalhadores e do mundo do trabalho. Porque a gente parte também de que quem produz a riqueza do país não são os bancos, tampouco as BEDs. Quem produz a riqueza do país são os trabalhadores que acordam cedo, que pegam ônibus lotado, que pegam trem que pega fogo, que são mal remunerados, na maioria das vezes maltratados pelos patrões. São eles que produzem a riqueza. Então é necessária a bancada de quem produz a riqueza do país. É essa a ideia que a gente está discutindo com os trabalhadores aqui em São Paulo. Você acredita que até por conta de não ter essa representatividade, toda essa confusão, nessa tentativa de aprovação aí do projeto da escala 5x2? Sim, isso traduz, isso é histórico. Agora, nessa proposta de redução de jornada por 40 horas, fim da escala 6x1, que os trabalhadores tenham 2 dias de descanso, essa dificuldade é enorme de se aprovar uma pauta que beneficie os trabalhadores do nosso país. E, para mim, tem 2 razões principais.
Uma razão principal é de como que é composto a Câmara dos Deputados. 70% de quem está lá ou é empresário, ou é fazendeiro, ou é herdeiro. Agora, a gente observou uma confusão muito grande, né, Moisés? Durante a proposta ali, teve até deputado que apresentou proposta de ter escala 4x3. E, assim, algo realmente impossível de colocar em prática. No fundo, eles não queriam que aprovasse na Câmara do fim da escala 6x1. Como na história do país, isso já aconteceu, quando foi para acabar com a escravidão. Eles diziam que o Brasil ia quebrar se acabasse com a escravidão no nosso país. Quando foi para aumentar o número de dias de férias, os dias de férias para os trabalhadores, diziam que o Brasil ia quebrar. Quando falaram que empregado doméstico tinha que ter carteira profissional, eles não votaram. Na verdade, a Câmara dos Deputados, é lógico, com as suas áreas e exceções, são inimigos do povo. Eles não gostam de pobre e de trabalhador. Porque se gostasse, debatiria. Hoje é plenamente possível reduzir a jornada por 40 horas. Aqui no ABC, onde vocês estão, as principais empresas já fazem 4 horas há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Então é uma questão só de regulamentar. Regulamentar porque as empresas tiveram um ganho de produtividade. Com a questão da tecnologia, hoje tem indústria 4.0, hoje tem inteligência artificial, as empresas tiveram um ganho enorme. Quando eu entrei para você ter uma ideia, Gabi, tinha 18 mil trabalhadores. Hoje? 8. Então, o erro está, agora nesse caso, hoje está no Senado Federal, porque o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, tem que colocar em votação. Mas só vai votar depois da eleição. Não, não. Ele vai votar depois da eleição, não. Ele vai votar antes. Agora, Moisés, conta aqui pra gente quais são as suas propostas, né, do campo progressista, como você vai conquistar o maior número de votos, conquistar o voto do eleitor, com qual tipo de proposta você está apresentando nas suas reuniões? Então, a proposta, primeiro, é a criação dessa bancada. A partir da bancada dos senadores, que produzem a riqueza, nós queremos ter acesso à riqueza que nós produzimos. Então, questão de moradia, de educação de qualidade para nós e para os nossos filhos, saúde de qualidade para nós e para os nossos filhos, cultura. Pega uma questão que a gente está discutindo muito nas quebradas, o Gabi, na favela. Creche. Vou dizer um negócio para vocês. Se vocês chegarem aqui 5h30 da manhã, nos pontos de ônibus, vocês vão ver mulheres nos pontos de ônibus. Porque as mulheres trabalham. Só que a mulher, ela sai cedo, ela não tem como deixar o filho na creche porque a creche está fechada. E quando ela sai do trabalho às 18 horas, quando ela chegar onde ela mora, a creche está fechada. Então, ou ela arruma alguém da família, muitas vezes não tem ninguém da família para olhar, ou ela vai pagar uma pessoa para olhar os filhos dela. E aí eu pergunto, por que não existe creche 24 horas? São Bernardo criou, né? A creche que vai no período noturno. Pega. As mulheres trabalham à noite. Na saúde, restaurantes, bares. Por que não existe a creche 24 horas? Então essa é uma proposta para você. Uma das propostas como deputado federal, se você for eleito, você vai batalhar para um projeto para que tenha, então, que os estados, né, passem a ofertar às cidades creches para as mães 24 horas. Isso em todo o Brasil. A ideia é que tenha essa possibilidade, porque é uma realidade. As mulheres trabalham, é um fato. Entendeu? Então é um fato. Então nós queremos discutir isso. Mas não teria que valer isso também, por exemplo, para a UBS? Porque a UBS é a mesma situação. Eu sou trabalhador, eu trabalho lá das 9 às 6, ou das 8 às 6, seja lá o horário. Eu saio de casa, o postinho não está aberto. Eu chego, não está aberto. Como é que eu faço para ter o meu acompanhamento médico, com o médico da família? As coisas básicas, necessárias para a população, tem que funcionar 24 horas. O hospital não funciona 24 horas. Só urgência e emergência. Mas funciona 24 horas. Então tem que funcionar 24 horas. Esses serviços que são necessários têm que funcionar 24 horas. E como oneraria, né? Porque hoje o grande problema das prefeituras é recurso. Tem aí, inclusive, uma discussão do Pacto Federativo para poder retornar mais autonomia para as prefeituras. Você aprovando um projeto de lei, né? Propondo. Porque para a população e no papel é maravilhoso, é fantástico. Mas e na ponta? Será que as prefeituras iam conseguir bancar isso? Não, então, pega lá o Congresso Nacional. Quantos bilhões que está na mão da Câmara? Deputados para emendas, e emenda que ninguém nem sabe para onde vai.
que aí o Flávio Dino começou a pegar, né, no pé dos caras lá, porque ia pegar dinheiro, mandava pro cara. O cara pagava show do artista na cidade dele lá. Então, é esse recurso, que na minha opinião, que boa parte desse recurso tinha que estar na mão do executivo. E o executivo poderia fazer políticas com esse dinheiro. Para aí a gente está pegando o caminho da Cresce, você pegou o caminho da UBS, que também pode ser, que tem que mandar esse recurso. Tem que ser obrigatório que esses recursos vão para beneficiar a população. Não dá para pegar dinheiro de emenda para ficar fazendo show, sabe, com dupla sertaneja, com, sei lá, o cara... Falta fiscalização do que é o recurso, né? Mas até agora falando em emenda, Moisés, essa é a prática que realmente reina. Tanto é que a gente está fazendo essa sabatina, muitos dos candidatos, tanto a deputado quanto a deputada federal, já está preocupado de que forma vai direcionar a emenda. Para onde você vai direcionar o valor que Não, você eu quero discutir primeiro a questão das emendas lá na Câmara. Mas você vai ter uma... Mas você é favorável, né? Eu quero. As emendas sempre existiram. No governo passado, o governo terceirizou para o presidente da Câmara fazer a gestão do país. Em 2018, na verdade, esse aumento, né, vultuoso foi no governo Bolsonaro. É isso. E aí chegou o governo Lula e hoje o orçamento todo do país está na mão do Congresso. Está na mão da comprometido, Câmara, né? Então, primeiro que eu quero discutir isso. Esse dinheiro tinha que estar na mão do executivo. E você acha que o centrão ali, você chegando já de primeiro mandato, você não acha um assunto espinhoso? Não, mas se a gente não for discutir os assuntos espinhosos, Gabriel, como que a gente vai fazer? Eu não vou ficar discutindo assunto lá que não for espinhoso. Eu acho que a questão das emendas, elas sempre existiram. Não nesse volume, que inviabiliza você fazer políticas como executivo que beneficiam a população. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Agora, da forma como está e do tamanho que está, não dá. Entendeu? Porque como você vai governar? E o seu compromisso aqui com as cidades do Grande ABC? A gente sabe que a única cidade que tem um prefeito eleito do seu partido é a cidade de Mauá, mas a gente sabe também que São Bernardo, dadas as suas proporções, é a cidade que mais recebe recursos, né, aqui do governo federal. Como é que o Moisés vai atender as cidades aqui da região do Grande ABC? Vai fazer política partidária ou vai fazer política para o povo? Não, tem que fazer, eu falo para você, Gabi, que nem você falou, aqui na região, 7 cidades do ABC, tem um único prefeito do PT, que é o Marcelo, lá de Mauá. Mas eu dialogo com todos os prefeitos. Por que eu dialogo? Eu sou oriundo dos sindicatos metalúrgicos. Os trabalhadores da minha base moram em São Bernardo, moram em Diadema, moram em Ribeirão Pires. Eu não vou ser contra porque o meu candidato não ganhou. Porque se eu for contra a cidade, eu vou estar prejudicando os trabalhadores da minha base. Tudo aquilo que eu puder ajudar a cidade, eu vou ajudar. Na época da eleição, nós vamos disputar. Vamos ver quem é que tem garrafa vazia para vender. Passou o processo eleitoral, o povo escolheu um candidato, nós vamos trabalhar para ajudar, como eu tenho feito. Mesmo sem mandato, você tem articulado recursos para a região. Quais cidades, Moisés? São Bernardo, nós ajudamos para caramba. Santo André lá, eu gosto do Gilvan. Ajudamos, Diadema ajudamos. Diadema também? Não. Mesmo com o governo ataca? Os trabalhadores da minha base moram em Diadema, eu vou falar porque o cara que ganhou lá não vou ajudar? Eu posso ajudar. Naquilo que eu puder ajudar, que for de direito da cidade. É direito da cidade ter o recurso, entendeu? Eu vou falar, cadê o recurso da cidade lá que ela tem direito? Vai destravar. Entendeu? Destrava aí, o que é que está acontecendo? Agora o trabalhador e a população... Eu não quero saber se o cara não é do PT. Eu não quero saber. Esse é o discurso que o PT tem usado nessas eleições, inclusive, né? Não, mas o presidente Lula é um exemplo. Porque eu me lembro que ele foi em Mauá, estavam os prefeitos das 7 cidades. Não sei quantas ambulâncias foi para São Bernardo, não sei quantos para Santo André, não sei quantos para o prefeito do PL, que é o Guto. Eu não sei quantos pro Aquila, eu não sei quantos pro Taca. O Taca não foi, mas mandou um feio dele lá. Então, tem que ajudar. O presidente Lula é o maior exemplo disso. O presidente Lula não fica perguntando, cadê quem é o seu partido? Não. Tem que ajudar. Moisés, quando a população escolheu o cara para ser. A gente conversa com a população e conversa também. O outro lado sempre diz que essa polarização acabou dificultando muito a vida, realmente, porque
quando o Partido dos Trabalhadores não tem ali um representante, não vai o mesmo verba como foi aqui para Mauá. Como é que você administraria, já que você é um articulador das regiões? Eu vou até pegar um gancho da Fabi, por exemplo, Diadema tá com uma dificuldade imensa no caixa, porque veio do governo do PT, do Felipe, que recebia milhões do governo federal, e de repente entra um prefeito de direita radical, oposição ferrenha ao PT, e tá tentando governar ali da maneira que dá. Não, mas se você olhar, o governo federal ajudou Diadema. Mas será com o mesmo carinho e o mesmo olhar que para Mauá? O governo federal ele não tem que olhar nessa questão de carinho. É aquilo que eu falei. O que é de direito da cidade receber, tem que receber. Entendeu? Não tem carinho. Mas você acha que a polarização Não, essa questão da polarização, eu tenho uma coisa comigo, Fabi. Eu converso com todo mundo. Eu converso com duas pessoas. Eu converso com Deus e o mundo. Eu só não gosto de conversar com extremo. Ultradireita. Não, extremo nem de esquerda nem de direita. Não gosto de conversar com o cara que joga pedra na lua e nem quem toma detergente. Esse povo para mim não serve. Eu converso com todo mundo. Entendeu? Essa polarização se fez por conta de extremos. Principalmente por conta da extrema-direita. E essa extrema-direita cresceu a partir do momento que a direita, que existia no nosso país, vamos dizer, uma direita democrática, que existia no nosso país, que tinha um projeto de país, mesmo que eu não concordasse com o projeto deles, deixou de existir. E na política não existe espaço vazio. Aquela direita, antigamente, que defendia que o Estado tinha que ficar fora, que o mercado tinha que, sabe, estar à frente das coisas, essa direita perdeu força. Aí ocupou uma extrema-direita, sabe? Você acha que a internet é culpada disso? A internet é que trouxe essa... Deu força. A extrema-direita cresceu no mundo, né? Não é só aqui, um fenômeno aqui do nosso país. Lembra da questão da votação da Inglaterra, de sair lá da União Europeia, sabe? Isso já teve influência. Próprios Estados Unidos. Próprios Estados Unidos. Então a extrema-direita, ela cresceu no mundo. Nós já tivemos a triste experiência de ser governado por um governo de extrema-direita. E eu não posso esquecer, eu não consigo esquecer do mandatário do país, sabe, tirando onda, dando risada das pessoas com falta de ar, que morreram aqui 700 mil pessoas. Eu perdi gente que eu amo, que eu amava. Você acha que foi fácil para mim olhar uma do país dando risada das pessoas que eu amava morrendo? A extrema-direita, que já foi governante desse país, é a extrema-direita que dizia que não estuprava a mulher porque era feia. E eu vejo a questão da violência de feminicídio contra as mulheres aí. De onde vem isso? Se o cara ficava com uma arma, se o cara... o mandatário do país dizia que pintou um clima com uma criança de 13 anos. Eu sou pai de filha. Como é que é isso aí? O cara é mandatário no país. Ou que ele deu uma fraquejada e nasceu uma mulher. A pessoa não precisa gostar. Gosto de você. E para o Brasil e para o estado de São Paulo, você falou sobre as creches 24 horas para as mães, né? Dando esse impulso aí para as mulheres. Falamos aqui um pouquinho da saúde. Quais outras propostas você tem apresentado nas suas plenárias? A gente tem que valorizar mais a cultura do nosso país. Tem algum projeto como esse das 24 horas? A cultura tem que fazer parte da cesta básica dos trabalhadores. A cultura é necessária. Se você pegar uma família de trabalhador, por exemplo, não consegue ir num teatro. Tem trabalhador aqui que nunca pisou no teatro. O cinema é caríssimo. Sim, é verdade. Entendeu? Valorizar a cultura em cada território. É isso que nós estamos propondo também. Entendeu? Então, tem vários pontos. Eu parto do pressuposto, Gabi, que o projeto da classe trabalhadora é ser feliz. Entendeu? Para ser feliz, nós temos que ter casa para morar, saúde de qualidade, educação de qualidade, formação profissional. Quais são as profissões? O mundo mudou o ano do trabalho. O mundo já não é mais o mesmo. O mundo do trabalho está aqui dentro. Não, e oferecer a questão dos direitos dos trabalhadores aqui. Os trabalhadores que moram aqui dentro, eles têm uma coisa em comum entre eles. Nenhum deles tem direito.
E esse processo aqui é irreversível. Sim. Entendeu? A questão da transição energética é tão necessária para o planeta, tem que ter uma participação dos trabalhadores para que haja um ato justo. A eletrificação dos carros, o quanto isso vai impactar nos empregos, quais as profissões que vão ter no futuro com a inteligência artificial. A inteligência artificial é boa? É ótima. Mas essa discussão não se aponta lá no trabalhador na quebrada, que você está indo, que é o seu público, que é com quem você está conversando, Moisés? Consegue chegar na quebrada, a redução de jornada consegue chegar na quebrada, essa discussão do futuro do mundo do trabalho consegue chegar na quebrada, junto com coisas, sabe, que a quebrada necessita. Vou dar um exemplo para você. Estava uma quebrada lá em São Paulo. Conversando, o cara falou assim: Moisés, aqui não tem uma quadra para molecada jogar bola. Em São Paulo? Que bairro? Perto do Heliópolis ali, São Savério. Jardim Savério. Jardim Savério. Lá tem ali. céu, lá tem um céu. Mas tem céu lá. Tem céu lá, mas dentro da quebrada lá não Lá embaixo. Entendeu? Aí, não tem um lugar para não jogar bola, não tem um escorrega para criança, a creche que tem lá na parede caiu. Então, precisa discutir redução de jornada, precisa discutir mundo do trabalho, precisa discutir futuro, mas junto com isso precisa discutir creche 24 horas, precisa discutir que a política só presta se melhorar a vida das pessoas onde elas vivem. Tem 3 minutos. E não tem que discutir também insegurança, Moisés, porque a sensação de insegurança, ela é muito grande para a população. Eu estou passando aqui na praça, que é um marco histórico de São Bernardo, mas eu fico com receio. É normal? Não, a gente não quer que ninguém fique com receio. A segurança é importante e é necessário que seja discutido. O governo, inclusive, mandou lá para o Senado uma pauta sobre segurança pública que está embaixo do Davi lá. Ele sentou em cima. E precisa ser colocado. Nenhum trabalhador, aquele cara que trabalha, que chega e compra um celular, ninguém quer que ele roube o celular, que ele seja roubado. Ninguém quer que ele seja roubado. Se alguém roubou, ele roubou porque tem alguém que vai comprar. Então, eu defendo que tem que ter um serviço de inteligência para combater principalmente o receptor. Porque se não tiver o receptor, o cara não vai roubar. Porque ele não vai roubar. É mercado, né? É igual droga. É igual droga. Pronto. É igual droga. Tem que droga tem porque tem quem usa, né? A fonte não... E aí, isso é um problema do país, né, Moisés? Que tem que ser discutido mais ferrenhamente. A gente está chegando aqui ao final, a gente não pode deixar de perguntar. Saiu, né, nos últimos dias, uma tentativa de impugnação à sua candidatura por atrelar o seu nome ao presidente Lula. Isso também aconteceu com o candidato do PL, o Giovanni Sanches, lá em Guarulhos. O mesmo juiz deu essa mesma decisão. Mas hoje pela manhã eu recebi uma informação que, por conta do fim da contribuição sindical, esse pedido, né, caiu por terra. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí para nossa audiência, para quem nos acompanha. Não, então, cara, na boa, eu já sabia, né, eu teria que me desincompatibilizar do cargo se o sindicato que eu presidi recebesse verba pública. Isso não acontece. Então eu tenho muita clareza do que eu fiz, eu sei que tenho clareza. Isso é importante, a população saber que o sindicato dos trabalhadores metalúrgicos do ABC recebe. Como fim do imposto sindical, o sindicato não recebe nenhum tipo de verba pública. Então, eu não tenho. Aliás, tem um histórico já de votação, tanto do STF quanto do Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, dizendo que eu não sou obrigado. Agora, sempre tem aquele cara que quer aparecer, então... E tanto no PT quanto no PL, né? Deixa o cara aparecer. Mas ser o candidato do presidente Lula significa? Fico feliz, ele declarou o voto aí para minha candidatura, eu fiquei muito feliz. A responsabilidade aumenta, entendeu? Mas eu fiquei muito feliz, isso vai me ajudar. Espero que as pessoas sigam a orientação, votem lá no Moisés, ele falou 1355. Então eu vou pedir, inclusive, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, vote no 1355, sou eu, entendeu? E vocês podem contar, vamos lutar sempre aí pela classe trabalhadora desse país aqui. Então olha para essa lente aqui e fala por que as pessoas devem votar em Moisés. Moisés Celestes 1355, para que a gente crie
a bancada dos trabalhadores em Brasília, a frente parlamentar dos trabalhadores e trabalhadores, para que nós discutimos a nossa pauta, a pauta de quem produz a riqueza. Chega de empresário, fazendeiro e herdeiro querer discutir o nosso futuro. Vamos nós discutir. Moisés Celeste, 1355. Vamos embora aí, vamos para cima. E com isso a gente encerra a nossa primeira sabatina no Poder em Movimento. Para quem está no centro do poder, direto aqui do centro de São Bernardo do Campo. A gente vai para o intervalo rapidinho e na sequência tem mais Poder em Movimento, né, Fabi? Teremos aí dados estaduais e federais até as 9 horas da noite na programação multiplataforma da Guardiã da Notícia. Direto aqui da Praça da Matriz, agradecer mais uma vez ao Moisés e você ficar com a gente, porque aqui a gente realmente leva muita informação no jornalismo regional com alcance global. Até mais. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.